Frequentemente, nós nos encontramos na escuta da Palavra de Deus, na celebração da liturgia, sobretudo aos domingos, com o tema da misericórdia do Senhor. E isso não é por acaso, porque Deus, Ele é todo misericórdia. Deus é misericórdia infinita, Deus é esta fonte de misericórdia que não se esgota. E também pelo fato de nós, homens e mulheres, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, sermos profundamente necessitados desta misericórdia, que é Deus e que Ele nos oferece. A motivação que Deus teve para nos criar, a motivação que Deus teve para realizar a sua obra, a sua criação, na qual nós estamos inseridos, é justamente a motivação do amor, é justamente a motivação da misericórdia. E é por este amor, é por essa misericórdia que Deus de novo nos cria e nos recria, hora por hora, instante por instante, fase por fase da nossa vida, nessa corrente de misericórdia que é incessante, que não tem fim, que não tem nenhuma espécie de rompimento. E é a misericórdia de Deus, a atuar dessa forma na nossa vida, que vem de encontro à nossa fraqueza, para nos fazer fortes. É a misericórdia de Deus que vem de encontro às nossas faltas, ao nosso pecado, para nos perdoar. É a misericórdia de Deus que vem ao encontro da nossa maldade, para nos tirar da realidade do mal e nos colocar de novo na órbita da salvação. É exatamente esse o conceito que nos trazia a primeira leitura da missa, quando o autor sagrado do livro da sabedoria nos lembrava exatamente isso, que Deus é misericórdia, que Deus é aquele que se compadece de todos, que Deus é aquele que fecha os olhos aos nossos pecados para que nós possamos nos converter. Deus é aquele que ama a todos e não sente aversão por nenhum dos seus filhos, não sente aversão por nada que foi criado a partir de suas santas mãos. É este o Deus do amor, o Deus da misericórdia, que vem ao nosso encontro e que insiste que nós vivamos nessa realidade e que insiste também que nós aceitemos a salvação que Ele nos dá. De fato, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode subsistir, pode existir, pode resistir sem esta onipotente misericórdia de Deus. Misericórdia essa que continua a nos amar, que continua a nos manter com vida, mesmo que nós sejamos pecadores inveterados, mesmo que nós sejamos infiéis. Essa misericórdia, ela nos persegue, e nos persegue até o momento em que nos levará à salvação. Isso que o livro da sabedoria, na primeira leitura, afirma para nós, em linhas gerais, num aspecto mais geral, o Evangelho do dia nos demonstra na prática. Nessa cena que nós tão bem conhecemos, da conversão de Zaqueu. Um fato concreto e também muito eloquente, porque nós não estamos falando da conversão de qualquer pessoa, mas de um homem que era odiado por todos, pela profissão que ele tinha, e pela forma até então que ele estava levando a sua vida. Os publicanos ou os coletores de impostos no Evangelho são conhecidos como pecadores públicos, porque são funcionários do governo da época e usam desta lei, da coletoria dos impostos, para desfraudar a população, sobretudo os mais pobres, aqueles que têm mais necessidades. Ora, se um publicano ou um coletor de impostos não era bem visto na sociedade da época de Jesus, imagina o chefe deles, que é justamente o caso de Zaqueu.
ele não é só cobrador de impostos, ele é o chefe dos cobradores de impostos, a tudo que indica ali na província de Jericó. Então, se um cobrador de impostos comum já era facilmente odiado, imagina o chefe dos cobradores de impostos. E quando Jesus entra em Jericó, lembremos-nos que o Evangelho de Lucas traz para nós a narração do ministério de Jesus como a grande subida dele para Jerusalém, aonde lá ele cumprirá, ele concluirá a sua obra por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus está cada vez mais próximo dessa realidade. Já chegou na cidade de Jericó. Entra na cidade de Jericó. Antes de entrar na cidade, ele encontrou um cego que se atirou no meio da multidão e a gritar lhe implorou o dom da vista, a cura do cego de nascença, que é registrada no Evangelho de Lucas, antes desse episódio de Zaqueu que nós ouvimos hoje. Depois deste fato, Jesus continua a atravessar a cidade. E eis que Zaqueu, que o Evangelho deixa bem claro que é um homem de pequena estatura, desafia o atropelo da multidão, desafia a multidão que está ali. O texto diz que ele não consegue ver Jesus porque é baixinho, acaba subindo numa árvore para se colocar de certa forma em destaque, porque também ele está desejoso de ver, de conhecer o Mestre Jesus, do qual também ele tanto ouviu falar. Talvez ele tenha escutado dizer que entre os colaboradores de Jesus, entre os apóstolos, também há um cobrador de impostos, Mateus, ou Levi, que foi chamado exatamente quando exercia a sua profissão. Talvez ele tenha ouvido falar disso, da bondade de Jesus, também para com os coletores de impostos, que eram tão espezinhados na época por conta da sua profissão. E realmente a gente vê que Jesus é alguém que se ocupa de pessoas que as pessoas não têm interesse de se ocupar. Jesus é aquele que dá atenção ao órfão, à viúva, à prostituta, também ao coletor de impostos. Gente que vivia à margem da sociedade, ou esquecida, espezinhada, ou declaradamente odiada, como era o caso dos coletores, por causa daquela profissão de serem funcionários do Império Romano, e o Império Romano sempre foi tido pelo povo de Israel como inimigo do povo. Jesus, ele se ocupa dessas pessoas. Jesus consegue ver também bondade e salvação nessas pessoas. Com Zaqueu não é diferente. Mesmo sendo ele o chefe dos coletores, mesmo sendo ele, dentre todos os coletores de impostos, ali da sua província, aquele que é mal visto, aquele que é o mais malquisto, não pode, portanto, todo mundo sabe quem é ele, passar despercebido. Mas ele não teme de se expor, de se colocar numa situação que exige dele um certo esforço físico e até mesmo aquele risco de se expor ao ridículo e aos escárnios dos outros. Porque será, pensam ali, talvez a multidão, as pessoas que conhecem Zaqueu, será que Jesus, o Mestre, o Messias prometido, vai se importar com um homem tão pecador assim? E Zaqueu não se preocupa com nada disso, Zaqueu não se preocupa com ninguém. A única intenção, o único objetivo que ele tem é poder ver o Senhor. E do alto de uma árvore, ele aguarda a passagem de Jesus. O Evangelho nos dizia que quando Jesus passava por ali, por perto da árvore onde estava Zaqueu, Jesus ergue os olhos e lhe vê. E lhe diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa.
Eu não sei dizer se Jesus já conhecia Zaqueu ou se alguém disse a Jesus o nome de Zaqueu. Mas muito impressiona, né, Jesus chamá-lo pelo nome, porque aqui a gente pode entender muito facilmente, né, que Deus conhece cada um pelo seu nome, né, independente daquilo que a pessoa faz em vida, né, independente das escolhas que a pessoa faz na sua vida. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Será que no meio daquele povo não tinha gente melhor para Jesus se hospedar? Gente mais santa, gente mais virtuosa, gente que não representava nenhum perigo ou nenhum tipo de escândalo, né, para a sociedade ou para a religião? Certamente tinha, certamente tinha. Mas Jesus escolhe ficar na casa de um homem chamado Zaqueu, que é chefe dos coletores de impostos. Esse homem enriqueceu ilicitamente, porque o fruto da riqueza de Zaqueu é extraído, né, da extorsão que ele e os demais fizeram do povo. É essa pessoa que Jesus escolhe para ficar na sua casa. Jesus não despreza, Jesus não reprova Zaqueu. Ao contrário da multidão, ao contrário também de nós, muitas vezes, quando a gente vê alguém que tem as suas marcas na sua história, né, as suas fraudes, os seus pecados, aquele perfil que não é tão atraído assim, né, voltar o coração para Deus. A gente desconfia, né, a gente critica, a gente julga, a gente pré-julga e pós-julga de novo. Jesus aqui não quer saber, né, o que Zaqueu fez, o que Zaqueu deixou de fazer. Tampouco Jesus está se importando com a murmuração, com a reclamação dos presentes quando vem que ele toma essa decisão. Primeira coisa, Jesus é simpático. Jesus, ele quer acolher aquele homem tão espizinhado, tão perseguido, tão odiado e, do ponto de vista humano, até com razão, quer acolhê-lo com um sentimento de amizade, quer hospedar-se na sua casa. Zaqueu provavelmente nunca jamais pensou, né, que isso pudesse lhe acontecer. Por isso, desce depressa da árvore e acolhe Jesus cheio de alegria. Aquilo escandaliza a multidão. Aquilo faz a multidão murmurar. É interessante que tanto um como o outro, tanto Jesus como Zaqueu, deixa que o povo murmure, deixa que o povo reclame. Porque murmuração e reclamação, né, não muda a vida de ninguém. Só torna as pessoas mais chatas, né? Muda a vida de ninguém. Né? Prova disso é esse cenário todo que a gente está vendo. Amanhã a gente vai ver que não mudou em nada a nossa vida. As pessoas só murmuram, só reclamam, e geralmente quem murmura e quem reclama não faz nada, né? Não faz nada para mudar a realidade. Aquele povo que está murmurando e reclamando que Jesus está hospedado na casa de um pecador, provavelmente tem pecados maiores que os de Zaqueu. A diferença é que o pecado não é público, mas se for para o campo público, talvez pensassem duas vezes em murmurar. Jesus pouco se importa com isso. E aqui eu vejo um ensinamento muito precioso também para nós. A gente pouco deveria se importar com quem murmura, com quem reclama. Se a nossa relação com Deus está ok, é isso que importa. Deixa que reclamem, deixa que murmurem, deixa que praguejem, porque isso não tem efeito nenhum na nossa vida, não vai mudar a nossa história, não vai encher a nossa barriga, não vai pagar as nossas contas. Né? O que importa é aquilo que eu creio, né? Que eu tenho em relação e com relação, na minha relação com Deus. É disso aqui que se trata. Não importa o que Zaqueu é, não importa o que Zaqueu fez, não importa os pecados de Zaqueu, não importa a reclamação, a murmuração. O que importa é aquilo que está acontecendo. E Jesus sabe que tem coisa muito mais importante
a tratar com Zaqueu do que ficar ouvindo a reclamação das pessoas. Mudar a vida de Zaqueu. Converter de fato o seu coração. E de fato isso aconteceu. Zaqueu se deixa atingir. E olha que Jesus não contou nenhuma parábola. Jesus não fez nenhuma catequese para Zaqueu. Jesus só disse assim: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Aquilo foi suficiente para converter o coração daquele pecador. Eis, Senhor, que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se porventura eu extorqui, eu fui fraudulento com alguém, eu vou pagar 4 vezes mais do prejuízo que eu provoquei. Eis a plena conversão. Bastou a presença e a bondade de Jesus para iluminar a consciência de um homem que até então era sem escrúpulos, tinha sua segurança somente na sua riqueza, na sua fortuna, e estava habituado a viver assim, dos lucros injustos. Da parte de Zaqueu, houve, portanto, essa boa disposição que o abriu à graça, aquele desejo sincero de ver e de encontrar Jesus. E, de fato, para uma mudança de vida, para a conversão de verdade, é só isso que basta, a boa disposição para acolher aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. E é por isso que Jesus lhe diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido, ou aqueles que estavam perdidos. Lembremos-nos do Evangelho da semana passada, em que o fariseu enchia a boca para dizer: eu te louvo, ó Deus, porque eu não sou como esse homem aí. Eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou cobrador de impostos, eu rezo, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu tenho. E o outro nem se atrevia a levantar os olhos aos céus e simplesmente dizia: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Vocês lembram da conclusão do Evangelho na semana passada? Quem foi que voltou para casa perdoado? O pecador. Aquele que se reconhecia como pecador. Foi a ele, a esse publicano da semana passada, considerado pelo irmão fariseu como um pecador que estava perdido, que não tinha salvação, foi a ele que foi oferecida a salvação. A mesma salvação oferecida a Zaqueu e que Zaqueu a acolheu, quando ele abriu ao Salvador a sua casa e o seu coração. A mesma salvação que é oferecida a cada um de nós. E Deus, que é misericórdia, como falávamos no início, não cessa, Ele insiste, Ele nos persegue na sua misericórdia para nos fazer a mesma oferta de salvação. É preciso entender que isso, que não importa o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho da tragédia aonde a gente se incluiu, por vontade própria. Para tudo há perdão, a graça, a misericórdia. Basta a gente fazer o mesmo movimento que Zaqueu fez, que aquele homem da semana passada, do Evangelho que nós ouvimos, fez. Abrir o coração e receber de Deus essa graça, ser disponível à graça de Deus e deixar com que de fato Ele transforme a nossa vida. Ele continua à nossa porta e continua batendo, como nos lembra o livro do Apocalipse. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós cearemos, nós tomaremos a refeição juntos. Deus, na sua infinita misericórdia, não se contenta somente em converter o pecador e perdoá-lo, mas oferece-lhe também a sua amizade, convida-o à comunhão consigo. Daí a importância de nós nos relacionarmos com o Senhor.
seja na oração, sobretudo, na liturgia, naquilo que nós podemos oferecer para a propagação da mensagem do Evangelho ou da construção do reino de Deus. Porque é possível se converter e ficar de boa, quietinho e nunca mais voltar a pecar. É possível, né? A pessoa, tem muita gente por aí que dá baile na gente, que é cristão, que é exemplo de virtude, que é exemplo de vida, de verdade, de caridade, e nem faz o sinal da cruz, nem reza, nem sabe rezar. Tem muita gente aí, né? Que dá baile naqueles que são seguidores de Cristo. Ora, se a gente tem a oportunidade de crescer nesse relacionamento com o Senhor, através daquilo que a Igreja Mãe nos oferece, oração, vida sacramental, liturgia, vida em comunidade, oferecendo nossos dons e capacidades, por que não? O que a gente vai perder? Nada, só vamos ganhar, só vamos crescer no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele, no conhecimento dessa fé que a gente professa com tanta alegria e com tanta sinceridade. E estaremos firmados, sem dúvida alguma, no coração e na misericórdia de Deus. E fora que é função nossa, né, viver assim, para salvaguardar a fé, a tradição, o magistério, né, da Igreja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos com alegria. Por isso, renovemos nessa Eucaristia, nesse dia, esse desejo, né, de colaborarmos ao mesmo tempo que nós somos o alvo da misericórdia de Deus. Que, de fato, o nosso coração possa se abrir ao Senhor, a sua palavra, a sua graça, que nós possamos fazer e refazer experiências novas e renovadas da sua misericórdia. Que nós também tenhamos a alegria de ouvir do Senhor as palavras que dizem: hoje eu vou ficar contigo, hoje eu vou ficar na tua casa. E que alegria que nós estamos na casa dele, estamos ao redor da mesma mesa e podemos tomar do mesmo alimento, quer na palavra, quer no pão e no vinho consagrados. E tudo isso é misericórdia do Senhor, tudo isso é gesto da sua liberalidade, né, da sua gratuidade, do seu amor por nós. Por isso agradeçamos a Ele, porque não é mais um domingo, mas é o domingo da nossa salvação, é o domingo da nossa experiência com a sua infinita misericórdia. É o domingo em que nós podemos crescer na amizade, no relacionamento com o Senhor. E que Ele, com a sua graça e com o seu Espírito, nos conduza sempre a essa realidade e essa fonte inesgotável de misericórdia que é Ele mesmo. Que assim seja. Amém.